falava da parábola do semeador. E ele começa dizendo que um semeador, ele saiu para, lógico, para semear as suas sementes. E ele levava o seu alforje com as suas sementes. E o texto diz que no meio do caminho, uma parte das sementes caíram. E vieram as aves e comeram a semente, arrebataram a semente. E ele continuou andando em direção aonde ele iria plantar, em direção à terra que ele iria plantar a semente. E outra parte da semente caiu sobre pedras. E ele continuou andando. E pela terceira vez, a parte da semente caiu sobre a terra, caiu sobre pedras, e a terceira parte caiu sobre espinhos. E finalmente ele chegando na terra, ele lançou a semente na terra, e a semente prosperou a 50%, a 60%, a 30%. Porém, as sementes que caíram no meio do caminho foram arrebatadas pelas aves. As sementes que caíram sobre pedras, elas cresceram rápido, porque não tinha terra, porém não tinha raízes. E devido a não ter raízes, elas morreram logo. As sementes que foram lançadas sobre os espinhos, logo elas cresceram, porém os espinhos as sufocaram e também não puderam dar seus frutos. Então as primeiras sementes não deram fruto, nem as segundas sementes não deram fruto, nem as terceiras sementes deram fruto. As primeiras não deram fruto porque foram roubadas pelas aves. A segunda semente não deram fruto porque não tinha raiz suficiente para manter. E a terceira levada de semente também não deram fruto porque logo cresceram, mas os espinhos as sufocaram. Porém a quarta levada das sementes, elas prosperaram porque caíram numa terra boa, e a Bíblia está dizendo que elas puderam prosperar a 30, a 50, a 60 e a 100% para a glória do Senhor. E Jesus, ele explica a parábola para os discípulos, claro. E ele começa a dizer que a semente é a palavra de Deus. Diz assim: a semente é a palavra de Deus. A terra são as pessoas que recebem a palavra de Deus. E o semeador é aqueles que semeiam a palavra de Deus. Então nós temos a palavra, temos aqueles que semeiam a palavra e temos aqueles que recebem a palavra. Esses que recebem a palavra é a terra. E Jesus foi explicando esta parábola e ele continuou dizendo que aquelas primeiras sementes que caíram na terra e as aves arrebataram, é como as pessoas que não entendem, ouvem a palavra, porém não entendem. Logo o inimigo rouba a palavra do seu coração e elas não dão frutos. Amém? Então, a primeira levada de sementes são aquelas pessoas que não entendem a palavra, e o inimigo acaba roubando a palavra e por isso não tem como dar fruto. Enquanto as pessoas ouvem a palavra de Deus e não compreendem a palavra, e por isso passa a vida toda sem dar frutos. Por isso que é muito importante entender o que está sendo falado, pregado. É muito importante compreender a palavra de Deus. Porque se nós não compreendemos a palavra de Deus, é impossível dar fruto. Como é que uma palavra vai dar fruto se nós não compreendermos a palavra, tá certo? Por isso que Deus começou, eu estou dizendo, toda concentração é pouca para que você fique bem atento para compreender a palavra, que é o primeiro passo para dar fruto. Amém? A segunda levada das sementes que caíram sobre pedras, né, são como as pessoas que escutam a palavra, elas compreendem a palavra, porém elas não têm raízes profundas para essa palavra, e por isso ela não prospera e também não dá fruto, porque logo se esquece da palavra, porque não tem raízes profundas. São aqueles que escutam a palavra, se animam com a palavra, bate palma, diz glória a Deus e aleluia com a palavra, mas logo depois, pelo fato de não ter raízes profundas, elas se esquecem da palavra e por isso não conseguem dar fruto.
A terceira levada são as sementes que caíram sobre os espinhos. Sobre os espinhos. O que é que acontece? O que é que Jesus disse para os discípulos? Que são aquelas pessoas que escutam a palavra, compreendem, se animam com a palavra, porém os cuidados, as preocupações com as coisas do mundo, a preocupação com as coisas que são deste mundo e não de Deus, fazem com que a palavra seja sufocada e também não dê fruto. A pessoa está na igreja e está preocupado com o mundo lá fora. A pessoa está com o pé na igreja, está com o pé no mundo. A pessoa está servindo a dois senhores. A pessoa está acima do muro. Ela escuta a palavra, porém a palavra não dá fruto. Por quê? Porque os cuidados com esta vida e com as coisas mundanas sufocam a palavra e ela não dá fruto. Não dá fruto, não tem como dar fruto. Mas finalmente, oh glória, vai inspirar aliviada. Mas finalmente a palavra que é semeada na terra boa. Olha para a pessoa que está do teu lado. Ei, terra boa. Fica atento para esta palavra, porque ela vai dar fruto. Somente tem como dar fruto a palavra, primeiramente se nós compreendermos a palavra, se nós segurarmos, entendermos, ficarmos com a palavra em profundidade com a palavra, são as raízes. Só tem como dar fruto se a gente ficar na presença de Deus, a gente ficar guardado debaixo dessa palavra, para que os espinhos não a sufoquem. Aí sim, depois de passar por todo esse processo, aí vai dar fruto. A palavra passa, diz para a pessoa que está do teu lado, a palavra semeada passa por uma peneira. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra que está sendo semeada agora nesta terra. Tem palavra, tem semente que está sendo roubada pelo inimigo. Você sabia que existe o ladrão de palavra? Você sabia que existe um demônio que ele rouba a palavra antes mesmo que a pessoa, antes mesmo que o culto termine? Porque as pessoas não estão compreendendo, não estão prestando atenção, estão lembrando da morte da cabrita, estão pensando na novela, aí não consegue compreender a palavra de Deus. E pelo fato de não compreender, não vai dar fruto jamais. Então, a palavra que eu estou pregando agora mesmo, tem gente que já está caindo na primeira peneira, porque já tem gente que não está entendendo nada. Esses daí o inimigo já roubou a palavra, já não tem mais como dar fruto. Mas se você passou, se você está compreendendo, você vai para a segunda fase agora. E a segunda fase é que deixa essa palavra, assim como toda palavra que vem da parte de Deus, deixe que essa palavra crie raízes no seu coração. Raízes profundas no seu coração. Porque só assim ela poderá dar fruto. E quando você sair daqui, não deixe que as enganações do mundo, não deixe que as coisas mundanas venham a ser como um espinho para sufocar esta palavra e impedir que dê fruto. Mas eu declaro em nome de Jesus que tem terra boa, tem terra fértil aqui que eu profetizo em nome de Jesus que essa palavra vai agir na esfera espiritual, vai agir na esfera mental, vai agir na esfera emocional. Eu declaro em nome de Jesus que essa palavra vai abrir os olhos espirituais, vai arrancar o ladrão, o demônio, vai arrancar a enfermidade espiritual, vai curar a cegueira, Anagassubri Andarábia,
e vai abrir campo para que o anjo, para que Deus possa agir e fazer milagre. Não só essa palavra, mas toda a palavra que vem da parte do Senhor a partir de hoje. Vai ser despedaçado muralhas. Muralhas. E o Dinho, pega aí em nome de Jesus. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Flávio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia! Estou sentindo a presença do papai. Ainda bem que não teve testemunho hoje, porque vai dar para pregar o que eu tenho que pregar. Porque vai dar tempo de falar o que eu tenho que falar. E nós podemos pegar um comparativo dessa parábola e trazer para o nosso mundo, trazer para o nosso meio. Nós podemos comparar esta parábola como se a semente fosse tudo aquilo que fosse lançado na nossa vida, tudo aquilo que os nossos olhos veem, tudo aquilo que os nossos ouvidos escutam, tudo aquilo que é lançado para a nossa vida, seja da parte das mídias, seja da parte da internet, seja da parte dos meios de comunicação, seja das partes de pessoas que você vive, seja de pessoas da sua família, seja da sua herança hereditária, seja lá da onde você saiu, lá do interiorzinho que você saiu, seja dessa casa do pai e da mãe, seja dos irmãos, seja da igreja, seja do bairro, seja da comunidade, seja do meio que tu está. Desde o dia que tu veio ao mundo, a semente pode ser todas essas coisas. É o que te ensinaram desde a sua infância. É o que a cultura da família impôs na tua vida. Porque muitas coisas são impostas. Quando a gente vem ao mundo, é impostas para nós uma cultura, costumes, a religião, tudo é imposto. A gente praticamente não tem direito a escolher nada. Quando a gente já nasce dentro de uma cultura, dentro de costumes, dentro de religiões, dentro de paradigmas, dentro de ideais. Nós nascemos dentro dessa cultura. E quando nós nascemos nessa cultura, nós somos obrigados e automaticamente nós absorvemos tudo isso para a nossa vida. Desde o dia que nós nascemos, nós absorvemos a religião na qual a família já pertence. Nós temos que absorver para a nossa vida os seus costumes. Nós temos que absorver para as nossas vidas a política em quem eles acreditam, a ideologia. Tudo isso temos que engolir. É ou não é? É ou não é? Quando você nasceu, você teve direito de escolher a sua religião. Você teve direito de escolher o Deus que você ia servir. Você teve direito de dizer qual é o partido político preferido, se é que você gosta de política. Não. Eu sou desse partido porque eu nasci e me criei e meu pai sempre foi desse partido. Eu sou dessa religião porque os meus pais e os meus avós e os meus bisavós sempre foram dessa religião e eu não quero quebrar essa cultura da minha família. Entendendo? Então nós podemos dizer que tudo isso são as sementes que são semeadas na nossa vida. E nós somos a terra, continuamos sendo terra. E quem é o agricultor? Quem é o semeador? Se a semente são as coisas que são impostas
para nós automaticamente, e sem que a gente perceba, a gente já está incluso dentro daquela, daquela cultura, sem que a gente perceba. Nosso sangue já faz parte daquela ideologia. Nós já, sem que a gente perceba, a gente já defende de corpo e alma aquela bandeira. Aleluia! Sem que a gente perceba, a gente defende de corpo e alma aquela camisa. Nós vestimos aquela camisa porque foi meus pais, foi meus avós, meus bisavós, a cultura da família sempre foi assim. Eu nasci assim. E assim nós somos construídos dia a dia. Nós somos como um edifício que somos construídos dia a dia, e cada tijolo desse edifício é as sementes que são lançadas, semeadas na nossa vida. O mais interessante disso tudo, que se nós pararmos para ver essa parábola dessa forma, nós vamos se perguntar: se eu sou a terra, se a cultura e todas essas coisas são a semente, então quem é o semeador? Quem é que está semeando? O mundo, os costumes, as regras deste mundo, a ideologia deste mundo, o capitalismo ou o socialismo, depende de onde e que país a pessoa nasce. Se a pessoa nasce num país socialista, socialista é, geralmente. Ah, pastor, mas tem aqueles que se rebelam e vai reivindicar. Eu sei, mas são poucos. Mas a grande massa, ela é aquilo que foi imposta. É ou não é? Não é assim? A grande massa é como uma galinha que você dá um tapa nela, pá, na cabeça dela, chegando até machucar, ela sai, mas quando você coloca comida, coloca milho, ela volta. A grande massa é assim, é a semente. O milho é a semente, você dá um tapa na cabeça dela, pá, ela vai embora. Mas quando você bota a sementezinha de novo, lá vem ela comer na tua mão. Não precisa nem botar no chão, faz só assim, ó. Ela come na palma da sua mão. A mesma mão que agrediu, a mesma mão que feriu, a mesma mão que maltratou, é a mão que a galinha vem comer de novo. Infelizmente a grande massa é assim. Sabe por que é assim? Porque nós se colocamos como terra para receber de qualquer tipo de porcaria, de qualquer tipo e qualidade de semente que nos é lançada. E o que eu quero falar aqui hoje, que nós como terra, você é terra, eu já falei isso, o seu coração é uma terra. Nós temos que nos posicionar como uma terra boa que gera coisas boas. Nós temos que nos posicionar como uma terra fértil que gera aquilo que é lançado. Porém, a gente tem que atentar para quem está semeando na nossa vida. Porque se a terra é fértil, ela vai gerar tudo aquilo que é semeado. Seja a semente boa, seja a semente mal. A terra não é boa? Você vai botar a semente do bem, ela vai germinar. Vai gerar uma planta que vai acabar dando fruto. Se alguém lança uma semente do mal, do mesma forma, biologicamente, ela vai germinar e vai acabar gerando uma planta, uma árvore, e vai acabar gerando frutos más. Frutos más. Então, a questão não é só se preocupar em ser uma terra fértil. Você tem que ser uma terra fértil, porém você tem que atentar principalmente quem é os semeadores da sua vida. Nós temos que atentar principalmente para quem nós estamos deixando lançar
semear a semente na nossa mente, no nosso coração. Porque se a semente for boa, que venha a semente boa, e a terra boa do meu coração, do seu coração, da sua mente, ela vai gerar bons frutos. Mas se a semente for maligna, se a semente for mundana, se a semente for para gerar coisas do mal, se a semente for para trazer maldições, se for para trazer atraso para a sua vida, se for para lhe colocar para baixo, se essa semente for para lhe colocar para trás, se essa semente for para poder lhe destruir, eu te digo que essa semente, não deixa ela ser semeada na boa terra do teu coração nem da tua mente. Essa semente ela tem que ser rejeitada. Essa semente, deixa ela cair na terra mal, deixa ela cair sobre espinhos, deixa ela cair sobre pedra, só não deixa ela prosperar na tua vida. O caminho que o semeador percorreu, onde ele encontrou pássaros que roubaram a semente, onde ele encontrou pedras, onde ele encontrou espinhos, até finalmente chegaram à terra boa. É o mesmo caminho que está no nosso coração. Ou seja, você querendo ou não, na terra do seu coração também tem os lugares de pedra, na terra do seu coração também tem os lugares espinhentos, na terra do seu coração também tem aquele lugar que, se você não tiver cuidado e deixar a semente para lá, vem o inimigo e rouba. Aí eu te digo, se a semente for boa, que o semeador percorra por todas, deixa ele passar pela terra, pela primeira terra, sem que ninguém a roube. Deixa ele passar pelas pedras, sem que nenhuma semente se perca. Deixa ele passar pelos espinhos com cuidado, para que nenhuma semente venha cair sobre os espinhos, até que ele chegue na terra boa, porque é aí onde toda semente boa deve ser semeada. Mas se a semente for para te colocar para trás, se a semente for para destruição, se a semente for para te colocar na perdição, então deixa que essa semente seja roubada pelo maligno mesmo. Deixa que essa semente caia sobre pedras. Não deixe que ela crie raiz no seu coração. Jamais. Se você não conseguir arrebatar essa semente do seu coração, pelo menos deixe que ela não crie raízes. Às vezes a semente é lançada e você diz: não quero essa semente. Mas essa semente continua batendo na porta do teu coração. Essa semente não é de Deus não. Mas no outro dia a semente ainda está ali, ó. Ai meu Deus, eu não quero essa semente na minha vida não. Isso aí é do maligno. Ou seja, você está querendo arrebatar essa semente do seu coração e você não está conseguindo. Mas se ela passar por esta área, pelo menos não deixe que ela crie raízes. Porque o problema vai ser maior se ela criar raízes. Ela pode estar até na tua mente ali, ó. Mas se deixar criar raízes, o problema vai ser mais profundo. É como aquela história: o pássaro pode até vir pousar na sua cabeça, porém não deixe ele fazer a ninhada. É como a má semente, pode até pousar na sua cabeça, mas não deixe que ele venha criar raízes. Quem é que está entendendo essa? Mas se a semente for do bem, que ela venha gerar 100%, a 200%.
Então é isso que eu quero dizer. Que nós temos que ter cuidado de saber quem é que está sendo semeadores na nossa vida. Eu falo da televisão, mais uma vez eu digo, eu falo das mídias sociais, eu falo dos meios de comunicação, eu falo dos meios que você convive, eu falo das pessoas que você conversa todos os dias. Eu falo do ambiente que você vive. Toma cuidado. Estes, sendo bom ou sendo mal, são semeadores. Toma cuidado com quem você conversa. Essa pessoa sendo usada por Deus ou pelo maligno, ela é semeador. O maligno semeia também. O lugar que você está frequentando, toma cuidado. Porque você querendo ou não, ali tem semeadores. Lembra-se, tu é terra fértil. Lembra-se, tu é terra que produz. Por isso toma cuidado, para não deixar que a semente do maligno seja semeada. E assim nós vamos sendo construídos desde o dia que nós nascemos. Nós vamos sendo construídos. Nós somos uma terra. Digamos que essa terra é uma grande terra. É uma floresta. Diz para a pessoa que está ao teu lado: ei, floresta, cuidado com o que estão semeando na tua terra. E assim nós vamos sendo construídos a dia, desde que nós nascemos. Aliás, desde o ventre. Desde o ventre. Porque todos nós sabemos que estudos dizem que a criança ainda no ventre, ela escuta, ela entende, ela sente. Ela não é aí. Ela sente. Fala também. Essa tu tá sabendo. Ela sente o que a mãe sente. Ela escuta a mãe, escuta o pai. Conhece, né? Conhece. Então ali ela no ventre, ela já é uma terra e já está sendo semeada desde o ventre. Desde o ventre ela já está sendo semeada. Tem criança que nasce muito irritada. Tem criança que é calma. Tem criança que já nasce muito inteligente. Tem criança que nasce com problemas neurais. Tem criança que nasce com depressão. Quem sabia disso? Tem criança que nasce com depressão e é necessário fazer um tratamento. Por que será que isso acontece? O que é que está sendo semeado na terra quando ela está no ventre, na terra do coração dela? Se todo dia o papai chega, bota a mão na barriguinha da mãe e diz: eu profetizo em nome de Jesus que tu serás uma bênção nessa terra. Todo dia. Você fala na barriguinha da mãe, lá dentro, ó. A barriga aqui, ó. A barriga aqui, ó. Você será uma bênção na minha vida. Você será uma bênção na minha família. Todo dia. Todo dia você fala na barriga da mãe: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Tu está vindo para o mundo para ser uma bênção. Isso aí está sendo semeado, é semente. E é uma boa semente. Tu terás saúde. Tu serás uma pessoa que ajudará outras pessoas. Tu serás uma pessoa bênção na terra. Então é semente. É semente. Tu serás coluna. É semente. Tu terás vida.
Tu serás feliz. Todo dia você diz, viu, Douglas? Está só recebendo ali atrás. Você será feliz na terra. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Que ele está entrando, ó. Está entrando, ó. Está entrando, ó. Semente. Tu terás saúde nos ossos. Saúde no coração. Tu serás saúde no sangue. Todo dia, todo dia, todo dia. Você está lançando a semente. E é por isso que tem crianças que umas nascem mais saudáveis. Não só por isso. Há fatos hereditários. Há problemas, questões da alimentação, claro. Há fatores genéticos, mas também há fatores emocionais e proféticos, espirituais e emocionais. E nós não podemos jamais descartar isso. E assim nós vamos sendo construídos todos os dias. Nós nascemos no meio de uma comunidade, nascemos no meio de uma família, dentro de uma cultura, dentro de um pensamento, dentro de uma ideologia, e nós vamos sendo gerados. Vamos crescendo, logo vai para dentro de uma escola. Dentro daquela escola, quantas sementes não foi semeada na tua vida na escola? É um fator determinante para a construção da vida de uma pessoa. A escola que ela vai estudar. Se a criança entra numa escola onde a maioria das pessoas a maioria das outras crianças são bem educadas, onde os professores, eles são sábios, onde o ambiente é um ambiente saudável. E digamos outra criança que vai estudar numa escola onde só tem bullying, palavrão, indecência, imoralidade e tudo que não presta. O que é que você acha que está sendo construído? Como é que nós podemos ver a diferença de um tipo de escola para outro tipo de escola? Eu não estou falando que tem que ser escola particular, porque tem escola pública que é uma benção. Tem escola pública que o ambiente, eu já ouvi falar que o ambiente é um ambiente saudável. E assim nós vamos sendo construídos. É a semente que está sendo lançada na nossa vida. Está sendo semente. Agora mesmo tem semente sendo lançada na tua vida. Agora mesmo algo está sendo construído dentro de você. Agora. Desde o momento que nós despertamos pela manhã, algo começa a ser construído nos nossos dias. Quando você acorda pela manhã, o que é que você vai fazer primeiro? Você vai dar bom dia para o Espírito Santo? Você vai olhar para a palavra de Deus? Você vai orar? Ou você vai para a internet? Ou você vai assistir o noticiário? Ou você vai assistir o Cidade 190? Ou Barra Pesada, se existisse? O que é que você faz primeiro quando você acorda pela manhã? Pois a partir do momento que você abre os seus olhos pela manhã ou pela tarde, depende da hora que você acordar, algo começa a ser construído na sua vida. Vai depender do que tu está deixando ser semeado na terra do teu coração, na tua mente. Vai depender o que está entrando na tua mente. Vai depender o que estão colocando no teu coração. Vai depender para onde tu está se inclinando. Aonde tu está se inclinando. Porque eu tenho que dizer que você e eu, nós somos pessoas racionais. E que nós somos capazes, não quando era crianças, mas depois de adulto, dos 18 anos para cima, nós somos capazes de inclinar e de escolher os semeadores da nossa vida. Você não tem justificativa se você está andando no lugar em que não é para andar. Para Deus não tem justificativa se você está ouvindo o que não é para ouvir. Para Deus não há justificativa se você está se envolvendo com quem não é para se envolver, porque você pode decidir qual é o semeador da sua vida.
Não tem justificativa. Está se envolvendo com gente que não presta porque quer. Está assistindo porcaria porque quer. Está vendo pornografia porque quer. Porque nós podemos decidir quem é que vai semear na nossa terra. Se é os céus ou se é o inferno. Pronto, fala aí. Eu não disse que eu ia falar? Fala aí. Fala aí. Ou é, só tem dois senhores. Só tem dois senhores. Ou é os céus ou é o inferno. Ou é Deus ou é o diabo. Existe um universo de semeadores. Universo, uma imensidão. Existem galáxias e galáxias de semeadores. Mas só se pode dividir em dois. Ou é de Deus ou é do diabo. Acabou. Quando você abre a internet, o que você está se deixando ser semeado na sua vida? Ou é de Deus ou é do diabo. Quando você está nas redes sociais, o que você está deixando entrar no seu coração? Ou é de Deus ou é do diabo. A pessoa que você está se relacionando, ou é de Deus ou é do diabo. Esse grupinho que você está envolvido, ou é de Deus ou é do diabo. Porque tem grupinho que é do bem, que é de Deus. Tem a panelinha do bem e a do mal. Os 12 apóstolos de Jesus, eles se sentavam e comiam junto. Era uma multidão que seguia Jesus, uma multidão. Discípulos, eram quantos discípulos? Está errado. Está errado. 72 discípulos. Jesus tinha 70, diz assim, 72 e 12 apóstolos. Porém, eu nunca vi Jesus ceiar com os 72. Ele ceava com os 12. Na hora do milagre da multiplicação dos peixes, foram 72, foram 12, em torno de 12 mil pessoas. A multiplicação foi para mais de 12 mil pessoas. Então teve um momento coletivo. Todos. Ele estava com os apóstolos, estava com os discípulos e estava com o povo que estava precisando de um alimento, que estava precisando de uma cura, que estava precisando de uma resposta, que estava precisando de Deus. Mas teve um momento que ele se reunia com os 12. Aí alguém poderia dizer, a panelinha do bem, a panelinha para salvar a humanidade. Era uma panelinha para resgatar a muitos. E Jesus, quando ele queria peneirar mais ainda, ele se reunia somente com 3. Pedro, Tiago e João. Aí alguém poderia dizer, ô panelinha, ele vai orar, só quer orar com eles 3. Ele vai subir o monte, só quer subir com eles 3. Ele quer contar os segredos, só... Aí quando ele queria fazer milagre da multiplicação de pães e peixes, era a multidão toda. Quando ele queria cear, era com os 12. Quando ele queria subir o monte, era com os 3. E quando ele queria revelar os seus segredos, era com 1. É com 1. Aí, recebe. Não é assim? Ela ouviu Deus falar para ela: você é a
Você é minha melhor amiga. Ela ouviu o Espírito Santo falar nos ouvidos dela. É para quem crê. Quer ser o xodó do papai? Quer ser o xodózinho do papai? Quer? Então seja que nem João. Fica nos braços dele. Obedece. E onde foi que Deus revelou o segredo só para João, pastor? Eles estavam na última ceia. Judas estava lá. E Jesus disse: um de vocês é Satanás e há de me trair. E todos perguntaram: quem será? Será que é eu? Será que é eu? E Jesus não falou nada. Mas a Bíblia diz que João se inclinou no peito de Jesus e perguntou: quem é, papai? E ele disse: é Judas, é aquele que eu colocar um bocado molhado na boca, aquele que eu der o pão. Então os 12 perguntaram: quem é? Sou eu? Mas Jesus só respondeu para João. É Bíblia. Contra fato não há argumento. É assim que funciona. Diz assim, ó: é assim que funciona o reino do céu. Tome-lhe. Amém? Então, só para encerrar, é esta a mensagem. Tudo que está em nossa volta está semeando a nossa vida. Tudo. Estudos apontam que aquilo que os nossos olhos veem, apenas 10% são memorizados pela mente. Apenas 10%. Se você chegar aqui nessa igreja a primeira vez, você vai ver a cadeira do Senhor, você vai ver esse sofá, essa mesa, tantas coisas que estão nesse altar em sua volta. Você vai ver aqui os obreiros, mas depois que você for embora, você vai notar que em média 10% vai ficar na sua mente. Média 10%, tem uns que é mais, tem outros que é menos. Ou seja, aquilo que os nossos olhos veem são coisas que estão sendo semeadas na nossa vida. Aquilo que você vê, parte do que você vê fica gravada na sua mente. Por isso que eu digo, preste atenção no que você está vendo, porque parte fica gravada no seu coração. Porém, apenas média de 10% fica gravada no nosso coração. Ou seja, e os outros 90%, pastor? Os outros 90% são os que ficaram na beira do caminho, foram os que caíram sobre pedregais e os que caíram sobre espinhos. Aí o restante é os 10% que ficou na mente. O que eu quero te dizer? Que nós temos que ser mais perceptíveis. Nós temos que ser mais sensíveis às coisas de Deus. Nós temos que ter mais sensíveis ao Espírito Santo, à palavra, à revelação. Para quê? Para que a gente aumente esse percentual. Digamos que aquilo que a gente escuta fica 20% no nosso coração. Mas quanto mais você abrir e ampliar a sua visão e a sua mente, maior vai ser esse percentual. E muitas coisas ficaram para trás, porque muitas sementes ficaram no caminho. Muitas coisas boas que foram semeadas na sua vida ficaram para trás. Por quê? Porque você deixou cair sobre espinhos.